Oi, meu nome é Priscila, eu estudo árabe na Jordânia e esse vídeo é para te contar como que é estudar no Oriente Médio. Para começar, é bom explicar que você não precisa ser nem árabe, nem de família árabe, nem muçulmano para estudar no Oriente Médio. Na verdade, apesar de você ter uma maioria muçulmana em alguns países, como é o caso da Jordânia, as pessoas são de diferentes origens, elas têm diferentes religiões. Então, não tem problema se você não vem de família árabe ou não tem qualquer conhecimento sobre o Islã. Para estudar no Oriente Médio, os processos eles podem ser um pouco diferentes. Algumas universidades por aqui, elas fazem o processo bem parecido com o de seleção nas universidades americanas, o processo de admissions. Você tem que fazer uma application, uma candidatura, você tem que submeter o seu histórico escolar, tem que submeter algumas cartas de recomendação. Isso varia um pouco de universidade para universidade e também do nível que você está aplicando. Pode ser um doutorado, pode ser um mestrado, pode ser uma graduação. Em geral, também em alguns países do Oriente Médio, como os Emirados Árabes Unidos, o Catar, alguns desses países têm universidades que são originalmente americanas, mas que têm um campus naquele país. Então, a Northwestern, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um campus em Doha, no Catar. O conselho mais adequado seria verificar em cada site da universidade, site da instituição, para dizer quais são os pré-requisitos e ficar atento às datas. Se você estuda numa universidade brasileira ou mesmo numa universidade estrangeira que não seja no Oriente Médio, às vezes tem alguns convênios que são interessantes para fazer intercâmbio acadêmico. Estudantes de universidades como Harvard e Oxford vêm para cá justamente através desses convênios para aperfeiçoar o árabe. No instituto em que eu estudo, que é o CASED, eles têm alguns programas firmados com as universidades. Então, através desse convênio, os estudantes vêm para cá justamente para chegar num outro nível de fluência do idioma. Não necessariamente você precisa saber árabe para estudar no Oriente Médio. Como recomendação geral, eu diria que o mais interessante é ter no mínimo um nível básico. Outra diferença que pode chamar a atenção de estudantes brasileiros que vêm estudar no Oriente Médio é justamente como funciona a semana. Os dias úteis vão de domingo a quinta-feira. Então você vai ter aula nesse período e na sexta e no sábado vai ser o seu fim de semana. Tem toda uma justificativa por trás disso. Para começar, que a sexta-feira ele é um dia sagrado para os muçulmanos. Então tem essa importância reconhecida nos textos sagrados e as pessoas se reúnem nas mesquitas. Outra dúvida que é bem comum tem a ver com as vestimentas, com os costumes daqui. Para começar, aqui para as mulheres, não tem obrigação nenhuma de usar hijab, não tem obrigação nenhuma de usar abaya, não tem obrigação nenhuma de usar uma burca. Aqui, dependendo do país, isso vai ser um pouco mais forte, um pouco mais fraco. No sentido de ter uma pressão maior para você se cobrir mais, ou mais liberdade para usar determinadas roupas mais curtas. Mas, em geral, o que se veste por aqui são roupas mais largas. Geralmente as mulheres cobrem pelo menos o ombro, não tem uma determinação legal, ninguém é obrigado a usar determinado traje islâmico só porque está morando no Oriente Médio. Outra coisa que é um pouco diferente por aqui é como que as pessoas interagem, principalmente entre homens e mulheres. Você raramente vai ver pessoas de sexo oposto se cumprimentando com abraços ou apertando a mão um do outro. Algumas atitudes que são bem simples e bem rotineiras, elas são também diferentes por aqui. Geralmente isso é explicado nas instituições de ensino para dar uma noção de cultura e para que os alunos consigam se adaptar melhor, vindo de países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Um exemplo disso é na hora de você pegar um táxi, que é o principal meio de transporte aqui em Amman. Como eles não têm um sistema de ônibus muito regular, as pessoas acabam pegando mais táxi. Voltando ao exemplo, se você pega um táxi na Jordânia, se você é mulher, é quase que uma obrigação você sentar no banco de trás. Porque sentar no banco da frente, do lado do taxista, é considerado sugestivo. Por outro lado, se você é um homem, sentar-se ao banco da frente é uma obrigação. É importante que a instituição de ensino, seja uma universidade, seja uma escola de idiomas,
se disponha a explicar esses costumes e dar uma orientação mais geral acerca do que você precisa fazer, do que você pode fazer por aqui, porque são alguns costumes que mudam bastante. No caso das mulheres que acabam sofrendo com assédio, seja no Brasil, seja no Oriente Médio, a recomendação é andar sempre acompanhada. Em geral, você não vê mulheres andando à noite na rua, e quando fazem isso, no caso de pessoas estrangeiras, por exemplo, que acabam saindo à noite ou algo desse tipo, o ideal é fazer isso acompanhado. A questão que costuma gerar algumas dúvidas tem a ver com segurança, mas também com o viés de gênero, com o fato de você ser mulher e estudar no Oriente Médio. Eu diria que o assédio por aqui ele pode ser até um pouco mais frequente em relação ao Brasil, ou pode se dar de maneira diferente pelo fato de uma mulher ser estrangeira, a abordagem é diferente, mas o nível de assédio ele varia muito de região para região, então em contexto local. É claro que apesar das diferenças, estudar no Oriente Médio, morar no Oriente Médio é incrível. Se você tem alguma dúvida sobre como é essa experiência, sobre como é estudar árabe por aqui, ou mesmo fazer outro curso em instituições locais, é só deixar aqui nos comentários. Obrigada, até a próxima.